Estamos aqui hoje para começar o primeiro episódio da segunda temporada do Sobretudo RD Cast. E hoje, eu, Rafael Fonseca, junto ao gordinho mais gostoso da Bahia, vamos contar para vocês um pouco da história da RD, de como tudo isso começou. E dessa vez, num novo cenário, agora na nossa casa, de fato, com a nova roupagem, com novo formato, novos convidados. E agora vem uma nova fase do Sobretudo. E vamos junto. E isso do novo formato é bom porque assim, galera, não vai ser algo sério, vai ser algo na nossa pegada, depende do nosso humor e da pessoa que estiver aqui com a gente também. Eu acho bacana a gente falar porque vai ter brincadeira. Dependendo da pessoa, vai ter xingamento. Vai ter dias que vai estar aqui tomando um cafezinho, tomando uma cerveja. E a ideia é justamente isso. Que seja leve, que a gente possa conversar sobre diversas coisas de forma fácil, né? Exato. Vamos lá, ó. E aí? Vamos entrar no clima, gordinho. Na última semana foi o aniversário, né? De 4 anos da RD. E, muita gente olha e pensa que 4 anos é pouco. Tem gente que já olha e pensa que 4 anos é muito. Eu não tô nem no pouco nem no muito. Eu sei que a gente conseguiu construir muita coisa além dos nossos 4 anos aí. E que como RD, a gente tem saído vitorioso, né? Só que bateu uma nostalgia gigantesca. Porque tem tempo que a gente não olha pra trás, né? Não olha como era lá no início, o que é que a gente fez, como é que a gente começou. Porque justamente o pouco e muito está relacionado a esse início. Então, começa aí contando um pouquinho da nossa história. Isso é da massa. Sua história também, né? Da nossa história. Isso é massa porque a gente não fica muito preocupado aqui com essa questão de tempo. A gente está muito preocupado com o resultado, de para onde nós vamos, para onde os nossos clientes vão. E essa é sempre a nossa preocupação. E o tempo vai passando e às vezes você nem percebe isso acontecendo. Mas é interessante olhar para trás e ver como tudo isso começou. E de que hoje é resultado e fruto da imaginação desse início, que foi sobre querer levar, na época era querer levar o digital para mais pessoas. Exato. Então a gente começou, a RD começou em 2018, mas eu acho que a RD começou um pouco antes disso, que foi no momento que a gente se encontrou, 2017, 2016, por ali, que estava começando essa explosão do digital lá em São Paulo. E a gente queria trazer isso para a feira de alguma forma. E era o Instagram, estava começando naquele momento, as empresas começarem a usar e a gente queria de alguma forma fazer isso com Mersan. Que naquele momento era... Rafael trabalhava na Mersan, no comercial e no marketing, e eu trabalhava na agência que atendia a Mersan. E nós começamos a trabalhar juntos nesse momento para fazer acontecer as coisas do digital. Porque era muito novo para o mercado. Então... o mercado não sabia como precificar, não sabia como fazer, era muito trabalho para pouca remuneração. E a gente não queria saber disso, a gente só queria fazer. Só queria fazer com que aquilo ali acontecesse. E assim eu acho que ali começou a nascer a RD, foi muito dessa vontade. Eu acho que isso é muito do que é a RD, disso, né? Eu acho que é bom a gente começar um pouco antes disso. Porque pra galera entender o que é RD, a galera tem que entender primeiro quem é David e quem é Rafael. Então eu quero que você conte também como foi que começou a sua jornada com publicidade e propaganda, como diretor criativo, como foi que tudo começou, porque eu já escutei essa história e é bacana, eu acho que vale a pena a gente trazer aqui para contextualizar isso. Bora lá. Propaganda, ela surgiu de uma forma apocalíptica na minha vida, vamos assim dizer, porque eu comecei a aprender a computação gráfica, digital, ser design mesmo, e fui trabalhar numa gráfica. Uma certa vez chegou um rapaz que tinha sido meu professor de computação gráfica, ele chegou nessa gráfica e estava procurando um colega. Ele já tinha ido lá algumas vezes e eu tinha perguntado com o que ele estava trabalhando, ele disse que estava trabalhando em uma agência e começou a me contar o que uma agência fazia. Falei, é parecido com o que eu faço. Que ano isso aí? Cara... 1980? Cara, acho que 2010. Porra, 2010 não. Já 2010 não. 2014, mais ou menos. 2014. E aí,
Ele começou a me contar. Todas as vezes que ele ia lá, ele ia fazer impressão de materiais de campanhas. Hoje a gente manda campanhas no digital, né, no WhatsApp. Essas campanhas eram impressas. E quando eu via aquilo ali, eu via um outdoor pronto, eu via um roteiro de vídeo. Eu ia perguntando a ele, conversando. Aí ele falou, pô, tudo isso é feito dentro de uma agência? Então ele poxa, tá vendo isso aqui, ó? É um comercial que mês que vem você vai ver na rua, na televisão. Eu falei, sério? Aí quando foi no outro mês eu vi. Eu falei, eu quero trabalhar nisso. Eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com isso. Na época eu tava com uns amigos no shopping e eu falei, pô, descobri isso aqui, eu quero trabalhar isso aqui, um dia eu quero ter um negócio desse. Beleza. Um mês depois, esse cara aparece lá procurando um colega nosso. Ah, cadê fulano, cadê fulano? Aí, não tá mais trabalhando aqui, por quê? Aí ele falou, não, surgiu uma vaga lá, eu quero colocar ele. Eu falei, vaga de quê? Aí ele, não, pô, é estagiário, digitador. Eu falei, massa. Fui conversando, qual é o salário? Aí o cara falou na época, acho que R$400, era uma bolsa. Eu falei, cara, eu já trabalho aqui, eu ganho um salário mínimo onde eu tô, fazia meus extras, né, com produção. Sempre gostei muito de produção, me virava. Então quase que dobrava salário naquela época. Falei, pô, sair daqui para ganhar um terço, um quarto disso aqui, mas alguma coisa me dizia que era o local. Aí eu convenci ele foi lá umas 3 vezes. Velho, me coloca nessa vaga. Me coloca nessa vaga, chato de verdade. Eu não sei o porquê, mas era uma vontade. Ele, velho, você tá me incomodando tanto, faz um portfólio e me entrega. Eu falei, beleza. O que é um portfólio? Amanhã de manhã, eu falei, tá bom. Ele saiu, eu falei, o que é um portfólio? O que é um portfólio? Fui pro Google. Aí descobri que era um documento com os trabalhos que você já tinha executado e tal. Eu falei, beleza. E agora? Como eu já tinha visto o padrão que ele apresentava as campanhas, eu falei, vou fazer a mesma coisa que ele faz. Fui para casa nesse dia, pedi dispensa no trabalho, à tarde, fiquei à tarde, madrugada toda, fiz o meu portfólio com trabalhos que eu já tinha feito, fiz um CD e tal, preparei da mesma forma que ele prepara as campanhas dele e levei para a agência. Chegando lá, o cara já tinha olhado. Aí ele, é o seguinte. Você tem vontade, mas qualidade você não tem nenhuma. Na minha cara, assim, na minha cara. Qualidade você não tem nenhuma. Mas se você quiser aprender, a gente lhe ensina. Aí, tá, beleza. Aceitei o trabalho, fui para dentro de uma agência. E aí começou a história de que eu não gosto de ficar onde eu estou. Acho que é o contentar, eu queria um pouco mais. E aí eu fui descobrindo as coisas dentro de uma agência e fui passando por todos os caminhos. Então eu saí de estagiário... Digitador. O menino do cafezinho de fato mesmo. Era o cara que levantava para ligar e desligar ar-condicionado, que não era no controle, pegava café. Era essa pessoa e fui galgando esses passos lá dentro. Aí eu fui para design, arte finalista, diretor de arte, diretor de criação, fui para produção... direção de filmes. Então eu caminhei dentro de todos os processos dentro da agência até começar a fazer alguns atendimentos também, porque alguns clientes queriam esse canal direto para solucionar problemas de forma mais rápida e não passar pelo processo de chegar em atendimento, passar por fulano, por ciclano, entrar numa pauta para entregar uma semana depois. O cara queria o problema dele resolvido. Então eu comecei a fazer esse link de resolução mais rápida. Não era porque o sistema era lento, a produção era lenta, não, é que a informação demorava de chegar. E nisso aí foi acontecendo. Foi quando também a gente se conheceu, por conta disso, que a gente queria resolver coisas rápidas, vinha me cobrar, falei, velho, não tô nem sabendo disso. Aí começou a chegar pra mim e pronto, vamos direto. Junto com isso, começou a se falar do digital. Começou a se aparecer algumas coisas na internet, já estava consumindo, vendo algumas coisas. Estudando, até que o digital veio pra feira, que foi quando Rafa falou, velho, o pessoal da Mersan chegou e falou assim, velho, tá acontecendo lá e eu quero fazer no meu, vamos fazer. E como é que faz? Vamos tirar foto, vamos começar a colocar ali dentro. Eu lembro dessa época que foi, a gente sempre gostou de olhar referências nacionais, né? E tipo, tudo sempre começou a acontecer em São Paulo, às vezes até fora do Brasil, e a gente olhava o movimento daquilo e começava a modelar. Beleza, se lá tá fazendo assim, dá certo, vamos... Na época não tinha tanto estudo, né? Vamos começar a fazer, copiar ali. Só não fazer igual. Faz parecido, só não faz igual.
Aí a gente começou a fazer foto de produto, movimentar a rede social, fazer ensaio com blogueira. Eu lembro de uma época que a gente colocou 15 influencers dentro da Mersan ao mesmo tempo. Que eu lembro que até para essa agenda era complicado. Exato, e não tinha marketing de influência, estava começando, né? E a gente sempre saiu, como a gente estava antenado ao mercado e as mudanças que o mercado vinha fazendo, tudo que começava a ser feito lá fora, a gente começava a implementar aqui muito rápido. Então a gente sempre saía na frente dos concorrentes e do próprio mercado local. E isso sempre foi o que deu uma vantagem, né, pra gente. E também foi o que ajudou com que a gente aprendesse com aquilo. Porque quando a gente fazia as ações, beleza, a gente fez, mas qual o resultado disso? E aí, na época, a gente ia olhar curtida, ia olhar comentário, ia olhar encaminhamento. Não existia ainda tráfego pago, né? Na verdade, a gente não fazia uso ainda. E foi caminhando, velho. Aí, depois que a gente já fazia isso, desde trabalhando na agência que atendia a Mersan e eu trabalhando na Mersan, foi que aí a gente começou a estudar, de fato, o que era aquilo. E eu lembro que na época foi uma correria. Eu era do setor comercial, estava muito mais linkado a lojas. Isso. E caí para dentro da parte de marketing para ver as coisas acontecendo, porque eu lembro que na época eu visitava a loja para fazer checklist, né? E as partes de marketing sempre estavam em deficiência. Marketing, publicidade, propaganda sempre estava em deficiência. Material de comunicação visual dentro de loja, enfim. E aí eu caí para dentro disso e a gente começou a tocar junto na época, eu lembro. Tinha esse entrave aí, né, que eu passava as solicitações pelo fluxo normal e as solicitações demoravam mais. Aí eu passei a contactar direto o David para deixar isso mais rápido, acelerar mais. A gente montou um setor comercial de marketing na época na Mersan e fomos caminhando. E isso, inclusive, foi o que deu uma expertise para a gente. Que como eu sempre fui o cliente, entre aspas, né, eu era do setor de marketing, só que eu era o cliente, eu sempre era muito antenado a prazos e eu sempre cobrava muito isso. E quando a gente montou a RD, foi uma preocupação que a gente passou a ter, porque sempre foi um motivo de desgaste entre cliente e agência, o atraso, a falta de cumprimento, a negligência em cima dos materiais e dos prazos. Isso é bom e justamente isso que você falou, de se tornar uma preocupação dentro da RD. Nós quando começamos, a principal dor que nós queríamos solucionar era essa. A gente precisa resolver o problema do cliente. E o cliente ele quer agora. Não que seja imediato, de fato, de uma hora para outra. Mas você precisa atender ele, você precisa ter essa preocupação com ele, você precisa resolver o problema dele. Se ele está te falando uma coisa que precisa ser resolvida, é porque é uma dor de fato ele está sentindo. E se você demora, cada dia que você passa, a dor vai aumentando. Então a RD nasceu com esse intuito e para esse intuito naquele momento. Isso sempre teve alinhado, né? E eu vou aproveitar e contar um pouquinho de como foi para mim lá esse início, porque assim, eu acho que poucas pessoas sabem, mas eu tenho 26 anos, né? Bebê. Com essa carinha de bebê, um gatinho. Aí tem gente que olha pra mim, me dá 30, ou então fala como é que eu sou tão novo, mas enfim, eu vou contextualizar isso. Tá vendo? E as pessoas olham pra mim e falam, você tem 28. Pois você tem 28 há uns 9 anos, né? Desde que a gente começou a RD, isso é um caso, desde que a gente começou a RD, David travou nos 28 e vem. 28, tá chegando. Eu aumentei a idade e tô chegando do lado dele. É porque agora a gente tá aí, agora a gente caminha junto, porque eu tava esperando. Enfim, mas aí massa. Como é que começou a minha história com o David e com a Mersan, né? Com a RD, né? Eu fazia UFS, né? Eu fiz administração, pra quem não sabe, eu não sou de publicidade e propaganda, eu fiz administração. E fazendo administração, eu na época trabalhava na UFS, fiz um concurso lá na UFS, participei de um processo seletivo na Mersan e comecei na Mersan como auxiliar administrativo. Nisso as coisas foram acontecendo, fui tocando a parte do setor comercial, junto ao diretor, surgiu o setor de marketing e, para mim, que estava estudando na época, aquilo fez muito mais sentido botar a prática junto com a teoria, com o que eu fazia na faculdade, do que eu vinha caminhando antes. Então eu me empolguei muito com aquilo. E aí a gente, quando entrou na área do marketing, a administração tem muita coisa relacionada a marketing. E foi a área que mais me despertou
interesse. E aí a gente começou a trabalhar em conjunto na Mersan. Quando eu entrei na Mersan, eu também não tinha muito entendimento sobre o varejo. E eu acho que a maior sacada também da gente foi ter tido muito contato com o varejo, porque o varejo ele é just time, ele acontece agora para agora e traz resultado. Então, eu já saí do setor público imerso em algo que é completamente diferente. É prático, ágil e eficaz. E foi aí onde eu conheci David, né? Na época, David Nazais, que é a agência que atende a parte de varejo na Mersan. A gente começou essa troca. Tinha Priscila também na época. Aprendi pra caramba com todo mundo. E, junto a isso, na época, eu tinha muito contato com o Júnior. E Júnior é um cara muito antenado com o que está acontecendo lá fora. Então, eu fazia o equilíbrio. Eu pegava o que eu aprendia de inovação com o Júnior, pegava o que eu aprendia na faculdade, pegava o que eu aprendia com Priscila, pegava o que eu aprendia com David e ia montando meu repertório. Quando eu sentava com essa galera, eu sabia um pouquinho de cada um. Então eu aprendi a aprender com quem eu tenho do meu lado. E aí a gente começou. Quando eu saí da Mersan, eu fui para uma oportunidade melhor no banco. Na época eu fui trabalhar no Banco Itaú. David me fez um convite. Isso uns 2 meses que eu tinha saído da Mersan. Ele falou, Rafa, você saiu da Mersan, o setor está completamente desassistido. Eu falei, pô, e o estagiário que eu deixei lá vai estar, mas não está caminhando não. O setor está parado, não botou ninguém responsável e tal. Vamos montar uma agência de marketing digital. Eu acho que esse negócio tem futuro. Aí eu olhei assim e falei, vamos. E, de fato, era despretensioso. Foi assim, vamos. Agora, assim, uma coisa que todo mundo que tem perto de mim demora a entender, mas que é uma verdade minha, quando eu falo vamos, vamos. Eu não tenho das conversas, não. Se me pegou, eu dei minha palavra, a palavra tá dada e vamos. E aí eu acho que ele não levou muita fé. Aí umas 2 vezes depois a gente se encontrou. Era sempre às quintas-feiras. Exato, sempre quinta-feira. Na época eu estressado no banco, isso já tinha uns 4 meses de banco estressado. Não é algo saudável, não aconselho para ninguém, principalmente banco privado. Muito assédio, muita busca por meta. Em contrapartida, foi um aprendizado fora do comum para mim, porque eu tinha muita troca com pessoas, relacionamento ligado a vendas e tal, então aprendi muito dali. Só que em contrapartida, vivi estressado. A gente se encontrava num espetinho de Adriana. No espetinho de Adriana para comer a manta de cupim. Exato. E aí a gente conversava, David, na mesma história. E aí, bora? Eu falei, bora. Até o dia em que um amigo nosso, Fábio Costa, chegou assim e falou assim, rapaz, Rafael já não falou que vai? Vai, agora apresente o negócio, eu conheço aí, vai e tal. Aí, isso ficou aquela quinta-feira. Aí, beleza. Chegou no sábado. E você me falou, me apresente. Não tinha nada. Eu falava assim, beleza, bora, agora me apresente. E eu acho que na época ele no portfólio. Foi isso mesmo, falei. Não, beleza, eu vou apresentar Eu fui pra casa e pesquisei business plan, como fazer. E isso é uma coisa importante também. E aí a gente começou. Isso no sábado. David me ligou de manhã, sábado de manhã, 9 da manhã. Rafa, tá onde? Eu falei, tô indo treinar. Tem um cliente pra você atender. Liga aí pra esse cara. Esse cara é de tal cidade, precisa disso. Eu falei, beleza. Liguei pro cara, agendei uma reunião pra segunda-feira. Isso era sábado, dia 3. Agendei a reunião pra segunda-feira, 5 de maio. E saindo dali, fui encontrar David no espetinho para montar a marca da agência, o nome da agência e o portfólio da agência. E esse portfólio a gente fez com materiais que nós tínhamos produzido, participado, mas que não eram da RD, né? Mas passou a ser a partir dali. Que RD... nós pegamos ali tudo que nós tínhamos feito juntos. O repertório de cada um. Beleza, inclusive nosso nome, para quem não sabe, né? É RD Brasil. Porque a gente tinha a tarde de um sábado para criar o name, a gente pesquisou o nome das maiores agências do Brasil na época. Referência, né, pra gente sempre foi importante. Não tinha nenhum nome fora do comum, nem nada do tipo. A gente falou assim, bicho, quer saber de uma? Aqui a gente pro Brasil. Então bora. Só que hoje a RD Brasil não tem mais nada a ver com Rafael e David, né? E eu acho importante a gente, antes de tudo, tocar nesse assunto, porque o que a gente criou lá, há 4 anos atrás,
tem a participação hoje de tantas pessoas e vem sendo construído por tantas pessoas com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação, que quando a gente fala RD Brasil hoje, eu enxergo o macro. Eu não consigo mais olhar para RD e enxergar Rafael David. Não existe mais uma cara. Eu enxergo um repertório e consigo enxergar a galera. Vivo, de fato, uma empresa viva, onde ali todo mundo faz parte dela e é ela. Não existe uma cara específica. Exatamente. Ela vive ali, ela acontece, né? E aí foi como a RD nasceu. Na segunda-feira, dia 5, o cara desmarcou por obra do destino e remarcou para o dia 14. A gente foi. Era uma cidade fora daqui, da nossa região. A gente foi de carro. E é bacana a gente falar sobre isso. O investimento inicial da RD é que é interessante de se falar. Porque pra gente montar a RD foi um investimento relativamente diferente. Quer falar sobre o número? Eu vou trazer uma sacada aqui. Qualquer copy, ele chegaria aqui agora e falava... gosto pra podcast, viu? Nós, desde o primeiro momento de investimento da RD até hoje, crescemos cerca de 5.000%. 5.000%. Aumentamos o nosso faturamento 5.000% em cima do investimento. Nós saímos do nosso investimento e esse investimento ele se pagou em um mês. Em um mês nós conseguimos ter um crescimento de ali 1.000% quase. Uns 300% no primeiro mês. No primeiro mês. Então, no primeiro mês a gente saiu e já teve um aumento de 300%. Exatamente. Agora vamos aos números. Naquele momento, o que nós fizemos? Nós precisávamos de cartão de visita, material de papelaria, né, um portfólio muito bem apresentado para levar para o cliente para não chegar lá de mãos vazias. Então, foi, acho que R$50 do cartão. De cartão, isso material... é bacana. R$50 eram 5 cartões, porque nosso cartão era de aço. Nosso cartão foi uma coisa importante que a gente investiu. Isso foi uma das coisas que a gente mais investiu e tinha um impacto tão grande quando a gente entregava. Todo mundo que a gente entregava o cartão, a pessoa... Pô, bicho, cartão bonito e tal. O que é que você tá fazendo mesmo? Pra você ver que as pessoas não prestavam atenção no que a gente estava falando, só que o cartão tinha um impacto quando chegava na mão delas. Pô, o que é que você tá fazendo mesmo? Agência de publicidade? Pô, massa. Vamos marcar uma reunião depois. E a gente, puta que pariu, tomara que marque porque esse cartão foi caro. Ou então devolve esse cartão aqui. Tem gente que você só mostrava. A gente só mostrava. É o último aqui. É o último. Mentira, tinha mais 2 ali, mas era segurando. Mas isso é importante também. Fazer o que todo mundo faz, só que de uma forma diferente. Exato. Nós vimos naquele momento que nós precisávamos desse investimento nesse cartão, porque quando alguém visse, iria chamar a atenção. Exatamente. Então, naquele momento, nós precisávamos. E, além disso, foi a gasolina para ir lá. A gasolina e só. E lábia. E lábia, né? A gente chegou, reuniu com o primeiro cliente. Agora, sim, uma coisa que é importante também. A gente sempre se dispôs a entregar. E uma coisa que é importante sobre a RD, exatamente nada do que a gente se compromete a entregar, falta entrega. Muito pelo contrário. A gente aprendeu a fazer over delivery e sem propósito ou pretexto nenhum. Só que o over delivery ficou na nossa identidade, né? E isso, inclusive, hoje é uma coisa que a gente tem cuidado. Porque alguns clientes não entendem o que é over delivery. A partir da primeira entrega, vira a obrigação sua, né? Isso hoje já é uma coisa que a gente tenta conscientizar quando a gente está entregando além do que está no nosso pacote. Mas uma coisa importante sobre a RD é justamente isso. A gente nunca deixou de entregar nada que a gente se comprometeu. Muito pelo contrário. Sempre foi nosso compromisso entregar. Se a expectativa do cliente é essa, nós vamos entregar 2 vezes isso. E eu acho que também no início isso foi o que fez com que a gente crescesse no mercado, né? Porque o mercado de agência sempre foi... Não vou dizer sucateado, mas tipo... Sempre foi visto por pessoas como... a agência não, a agência atrasa, eu fechei com a agência aqui, me enrolou, não me entregou, demorou para me entregar, ou então alguém sumiu e tal. Esse é o feedback que a gente recebia na época que a gente criou a RD. Esse feedback a gente recebeu de 80% dos clientes que a gente fechou naquela época. E a gente sempre tentou fazer de uma forma diferente. Experiência do cliente, desde o primeiro dia de RD a gente se preocupava com a experiência do cliente, que é manter o cliente informado do passo a passo, tá dando feedback, tá cobrando feedback também, entendendo como é que aquilo ali tá acontecendo. Então, assim, a gente veio meio que na contramão
do mercado, né? A gente aproveitou que a gente estava começando e foi estudar, que é importante também, que desde o primeiro dia de RD a gente focou em estudo e aprender tudo que a gente não sabia e tudo que estava acontecendo e começando a acontecer no mercado. É interessante duas coisas que você falou sobre a entrega, de a gente nunca entregar menos do que o cliente precisa ou que ele quer e muito focado no negócio. Geralmente o cliente precisa de uma entrega, ele precisa de uma campanha, precisa de algo, só que nós sabemos qual é o resultado que a gente quer com aquilo e que o cliente espera. E se no meio desse processo precisar fazer ajustes para chegar nesse objetivo, nesse resultado, vai ser feito, porque o nosso foco é com o resultado do cliente. Não é se a peça tá bonita, se tá boa, se a campanha é isso ou se a campanha é aquilo. É entregar de fato o resultado do cliente. Eu acho importante isso ser dito, porque assim, raras as vezes o cliente sabe de fato o que ele precisa. Ele sabe o que ele quer. É o final. O que ele quer, na maioria das vezes, é resultado em vendas ou em posicionamento de marca. Mas ele não sabe o que ele precisa fazer para chegar lá. E a gente, como RD Brasil, tem sempre essa preocupação de entender quais são os objetivos, os micros e os macro objetivos dos nossos clientes, para tudo que a gente fizer estar atrelado àquilo ali. Porque se aquele é o resultado que o cliente está buscando quando contrata a gente, o que a gente entrega não pode ser diferente. Então, além do, como o David falou, não é tão interessante estar se preocupando tanto com o conteúdo bonito. Além de se preocupar com o que está bonito, bem feito, etc., a gente se preocupa muito, desde o nosso início, com o resultado do que a gente está fazendo, com o resultado que a gente leva para o cliente. E essas são as soluções que a gente entrega para ele de fato. Então, por exemplo, se você vai fazer para um cliente, ele quer o retorno X, ele quer aumentar vendas. Quais são os canais que eu posso utilizar? Como é que eu vou fazer? Porque o cliente simplesmente traz para você de que ele quer aumentar vendas. Agora, bora dar uma pausa aqui, que tá parecendo que a gente tá se vendendo e não é. É porque a gente gosta do que a gente faz. Isso. Mas bora falar do nosso início. Como foi lá? Eu lembro, assim, a gente começou a RD, aí foi pra reunião com esse cliente. Esse cliente nunca rolou. Só que esse cara, eu nem sei se ele sabe, ele tem A gente tem uma gratidão gigantesca por ele, porque por conta dele, quando a gente voltou da reunião, a gente falou assim, vai, dá certo. E aí, quando a gente voltou dessa reunião, eu tive um almoço com um amigo e tal, e esse amigo foi quem virou o nosso primeiro cliente. E aí, no mesmo dia, assim, a empresa, com um dia, já tinha fechado um cliente que foi o nosso maior FII por muito tempo, inclusive. E durante um mês a gente ficou se reunindo no bar desse amigo que chegou para mim, chegou para Deus e falou assim, rapaz, vai dar certo, até a gente receber nosso primeiro pagamento para a gente alugar um lugar, porque mesmo que o aluguel fosse 30 dias após, a gente queria ter a segurança de já ter um fundo de caixa ali. E isso foi uma coisa que também fez muito sentido e fez com que a gente acontecesse e dado certo, porque a gente se preocupou sempre com montar nosso fundo de caixa. É importante falar sobre isso, porque na época que a RD nasceu, eu trabalhava no banco e eu não saí do banco. Desde trabalhava na agência, na época ele também não saiu na agência, conversou lá na agência, flexibilizou os horários dele, mas não saiu da agência. E tudo que a gente fazia, a gente destinava para nosso fundo de caixa. E eu lembro, na época, a gente trabalhava eu trabalhava de 8 às 10 na RD, aí às 10 ali, 9h50, ia para o banco era próximo. Das 10 às 16, trabalhava no banco, voltava para a RD às 16, a gente trabalhava até 11, meia-noite, todos os dias. Durante 8 meses. Durante 8 meses. Nós ficamos nessa, até o momento em que Rafa recebeu uma proposta para subir de cargo no banco, só que mudar de cidade. Rafa virou pra mim, Rafa já andava muito estressado por conta do banco. A RD pra gente começou a fumar. Na época, a RD era o nosso caminho. Era o caminho. Aí que a gente acreditava. Exato. Rafa virou pra mim e falou, velho, precisamos conversar. Recebi essa proposta, assim, assado. Mas eu não quero ir. Eu acredito muito nisso aqui. Só que pra isso, a gente tem que largar tudo que tá fazendo e focar 100% dentro da RD. Falei, beleza. E aí, como é que a gente faz? Ele,
abrimos isso no sábado, eu acho. A gente fez todo o plano de negócio ali. Depois de 8 meses rodando, a gente fez o nosso primeiro plano de negócio. E sempre preocupados com o fundo de caixa. Então, o que é que nós fizemos? Vamos fazer uma análise do mínimo que nós precisamos para viver. Exato. Quanto é que a gente consegue viver? No mínimo. Fizemos uma conta e tal, e chegamos num denominador comum. E esse foi nosso salário durante um ano e meio. Então foi... Até a gente ter... E tipo, a gente aumentou de salário não foi quando a empresa podia pagar pra gente. Porque ela já podia há algum tempo. Mas foi quando a gente precisava, de fato, aumentar o nosso padrão de vida pra evoluir também, né? E isso é interessante falar porque, assim, a gente... retirada de dividendo... a gente veio receber uns 2 anos, 3 anos depois. 3 anos depois, quase. Antes disso, não. Era tudo fazendo fundo de caixa e investimento em equipamento. Exato. A preocupação como empresa, que todo mundo tem que ter quando monta empresa, é na saúde da empresa. Eu sempre ouvi uma frase que é: não adianta você ser o dono rico de uma empresa pobre. Exato. É muito melhor você ser o dono de uma empresa rica. E sempre foi nossa preocupação. A RD ela tem que se manter, a RD ela tem que se reinvestir. Então sempre foi muito disso. Nos primeiros momentos era equipamento e estudo. Então sempre chegava momentos em que, poxa, tem que ir para São Paulo para tal curso. Velho, não tem como pagar os dois. Só vai um. Tem tal curso. Se for online, beleza, dá para os dois. Compravam uma conta, os dois estudavam. Mas sempre foi muito nossa preocupação em adquirir conhecimento para poder usar isso nos nossos clientes. E a empresa tem uma boa saúde financeira. Então era uma das nossas preocupações como empresa. E isso é algo que todo mundo precisa ter. Quem tem negócio precisa se preocupar com a sua saúde financeira, precisa se cuidar da imagem da empresa, do marketing da empresa. Então todos esses pontos precisam ser muito bem cuidados, né, em todo o processo, todo o caminho. E quanto antes você começar, melhor. Isso é outra coisa bacana também, porque assim, a gente como agência, a gente sempre se preocupou em nos posicionar, né, em fazer o nosso posicionamento também. Eu acho que agora, inclusive, a gente até está se preocupando em um nível maior, mais estruturado, porque também isso acompanha a nossa maturidade como empresa, mas a gente sempre pensou, como é que a gente se vende aqui? E por muito tempo, a nossa venda, quando não era decorrente de network e relacionamento, ela vinha em cima dos materiais que a gente comunicava, do que a gente realizava em nossas redes sociais e tal. E foi o que veio caminhando para o nosso crescimento. Né? E sobre isso, a nossa aquisição de cliente foi network. Grande parte dela é network. E os nossos trabalhos, aquilo que a gente executava, trouxe muito pra gente. Muita visibilidade mesmo. Tanto de uma ação de rua que as pessoas viam a gente fazendo, quanto a um comercial na TV que nós fizemos, ou digital que estava acontecendo em alguma empresa, e as pessoas procuravam porque, eu quero isso na minha também. Exato. E eu acho massa a gente falar, porque assim, no nosso primeiro ano, nossa meta, digital, era o que a gente fazia. E a gente sempre falou, o digital é a nossa entrada para o cliente. Por quê? As empresas focam no digital porque é uma deficiência delas. Quando a gente chega e supre aquela deficiência, a gente fala, beleza, vamos olhar para dentro da empresa e entender o que é que precisa ser melhorado aqui no setor de marketing, no setor de vendas, porque é o que vai estar atrelado e caminhando junto ao digital. E todos os nossos clientes que a gente fez isso, a gente sempre conseguiu um desenvolvimento muito bom. Por quê? Os clientes, às vezes, eles falam, beleza, eu preciso me mostrar para vender mais. Só que se você se mostra para vender mais e seu atendimento, a sua parte de venda, a sua equipe comercial, seus vendedores não estão alinhados com o produto que você está vendendo ou com a campanha que você está rodando, você não vai vender mais. Você vai perder muitas vezes 1, 2, 3, 4, 5, 10 clientes, porque eles vão chegar ali com a expectativa em cima de algo que foi comunicado, só que em contrapartida essa equipe não está preparada para converter. Então a gente começou a se especializar em vendas também, buscar conhecimento dentro disso, para dar treinamento de venda para a equipe dos nossos clientes. A gente começou a ver que muita empresa queria investir no digital, só que o público dela não estava no digital. Então a gente também investiu em conhecimento para entender, fazer estudo de público, análise da empresa, entender quais canais eram interessantes para as empresas anunciarem. Porque assim, é o que a gente falou, o cliente ele sabe o que ele quer, que é o resultado. Mas muitas vezes ele não sabe o que precisa fazer. Como chegar naquele resultado, né? Isso é bacana a gente falar porque hoje a RD
é uma empresa focada em desenvolvimento de negócios. A gente foca em trazer bons resultados para a empresa. Nós não focamos só no digital. Se o resultado dessa empresa estiver atrelado ao digital, show! É onde nós vamos trabalhar. Mas tem muita empresa que o público é de outdoor, é de TV, é de rádio, que o produto dela para se comunicar com o público precisa estar nesses canais. Então a abordagem também vai ser outra. Isso é uma coisa também que a gente aprendeu e adquiriu uma maturidade com o decorrer dos tempos e com o estudo que a gente fazia em cima dos nossos clientes. Exato. E é importante isso pela... A RD não é simplesmente uma agência digital, é uma agência 360. E nós sempre batemos em cima disso, full service. Sempre batemos em cima disso justamente por isso. Por exemplo, você ter um cliente de varejo que você pega uma ação de rua. Nós tivemos uma certa vez que fizemos e nós íamos para a rua, de fato, para poder fazer essas ações, que você tinha finais de semana, dias de vendas, que você aumentava 60% em vendas naquele dia, naquele grupo, por conta de uma ação. Então, por exemplo, se você faz uma ação dessa no digital, talvez não teria, porque aquele público ali, daquele cliente, naquele local, o cliente que consome aquele produto, ele está em outro local, ele não está no digital. Então, por isso a gente tem que estar sempre tendo esse estudo, essa preocupação de onde é que está o público do nosso cliente, como é que nós vamos nos comunicar com ele da melhor forma para trazer esse resultado. Perfeito. E isso aí que você falou é importante. Inclusive, agora eu já quero puxar outro ponto, né? A gente começou ali como RD, eu e David, depois de uns 4 meses ou 3 meses, a gente contratou 2 estagiárias. Depois disso, a gente foi para 4, depois a gente foi para 5. Chegou na pandemia, a gente zerou a equipe e não por a gente, tipo, a equipe não se adaptou. A cultura do momento, home office, a gente trouxe para dentro, toda aquela confusão de pandemia não foi para frente, a gente foi obrigado a zerar, muita gente pediu para sair. Eu e Dave tocamos na época 17 clientes, sozinhos, durante 30 dias, e dali a gente reformulou o nosso processo de contratação dentro da RD. Isso é uma coisa importante também, porque a gente precisa de equipe, a gente é formado por pessoas aqui e nossa preocupação com pessoas é muito grande, e a gente aprendeu que contratar certo e treinar as pessoas que a gente contrata vale muito mais do que contratar uma pessoa, um cargo em específico do mercado. E isso a gente foi aprendendo ao decorrer dos tempos, né? E por que eu estou pensando isso? Quando a gente estava lá atrás, há 4 anos atrás, você imaginava em algum momento que hoje você estaria sentado aqui gravando podcast em um estúdio da RD com a estrutura que a gente tem hoje? Não o caminho. Acho que o caminho que isso iria acontecer, não. Mas o objetivo, claro, de o que quer no final, acho que sempre teve muito claro na cabeça da gente. E a pandemia... O que quer no processo, no final não. Vai devagar. Durante o processo. E durante a pandemia foi muito a prova disso, de que precisávamos fazer coisas diferentes para conseguir chegar onde nós queríamos, ou ir para o caminho que nós queríamos. Então, começamos o podcast, foi uma dessas saídas. Exato. Naquele momento. Como é que surgiu essa ideia de podcast? Tudo parou. Nossos clientes não sabiam o que fazer. Nós chegamos para eles, a maioria falando, velho, não vamos encerrar o contrato, vamos ver como é que nós fazemos e vamos dar um jeito para mudar isso aqui. Nos colocamos à disposição de todos os clientes, chamamos para conversar, porque não é pelo nosso, o que vai acontecer com o seu. Vamos fazer o seu andar. E isso aconteceu. E dentro de alguns clientes nós falamos, vamos bater um papo com alguns deles para saber o que eles estão pensando. E vamos gravar isso e usar isso para poder ajudar outras pessoas. Exato. E nosso assim podcast já começou com conteúdo em vídeo, né? Isso lá em 2019, quando estourou a pandemia. Que foi quando a gente ficou louco, assim, louco no bom sentido. Por quê? A gente precisava da assistência a nossos clientes e a gente se aprofundou muito mais no mercado. E a gente precisava se posicionar como empresa para crescer em um momento de dificuldade. Porque a gente vinha caminhando num momento de crescimento e a gente não podia pausar. Porque a pausa para a gente era a mesma coisa que cair naquele momento, né? Um momento de crise, um momento de conturbado para a economia. Então a gente falou, beleza, a gente precisa crescer. E foi quando a gente começou a investir em material em vídeo. Isso. Na época, Video Nuggets estava bombando e tal. E aí, aquela questão de pensamento, de mindset, né? Era um momento trágico para todo mundo.
estava acontecendo para todo mundo, aquilo ali já estava acontecendo, já era aquele background que tinha ali. Nosso pensamento era o quê? Pô, não vamos concentrar nisso. Como é que nós solucionamos isso? Não sabemos quanto tempo vai durar, o que é isso, como é isso, estão mandando na gente, de fato, como é que a gente sai disso daqui, como é que nós mudamos isso aqui. E foi aí que tudo aconteceu. Acho que isso é importante. Não é, sempre falar, no momento de crise sempre tem oportunidades. Exato. E de fato isso acontece, mas não é pelo fato de ter uma oportunidade, é por você manter a sua mente aberta para a solução. Porque o problema já tem que estar para todo mundo. Boa. Então você tem que estar pensando na solução, em como que eu saio disso, como eu ajudo outras pessoas, como é que eu dou a volta por cima. Se você se concentrar no problema, o problema vai crescer, porque tudo que você foca expande, né? Boa. Isso é perfeito, porque isso faz parte da nossa metodologia aqui dentro da RD, né? Que é foco na solução. Uma coisa que sempre teve presente junto com a gente e que a gente passa para a equipe todos os dias é: se a gente olha para o problema, cada vez o problema vai ficar maior, né? Porque você começa a ficar imerso naquilo. E se você entende o problema e busca a solução, fica muito mais fácil de você resolver aquilo, porque seu foco não está onde está o problema, onde está te travando. Seu foco está no caminho, na solução. Então isso é uma coisa que a gente traz hoje como metodologia e passa para toda a equipe, porque é o que fez com que a gente também conseguisse caminhar sempre para frente. É muito bacana você falar isso também. E, velho, uma coisa que eu queria perguntar, né? A gente está aqui 4 anos de RD e onde você imagina a RD com 10 anos, daqui 6 anos, né? Em 2029. 2029. É tempo. Pergunta difícil. Brincadeira. Poxa, hoje é mais fácil responder isso. Se você me perguntasse isso há um ano e meio atrás, talvez eu não soubesse responder. Mas para mim é muito claro o caminho que nós vamos seguir. A RD ela nasceu com um propósito muito claro, sempre, de que é ser a melhor agência do Nordeste. Sempre foi esse desde o nosso começo. E com 10 anos eu imagino a RD nesse local, só que existe um outro ponto, não é simplesmente uma agência de marketing e publicidade, é uma agência de negócios. Então, o que hoje acontece com a RD? Toda a expertise que nós conseguimos nesses 4 anos, hoje nós ajudamos empresários a chegarem nesse ponto. Quais são os caminhos? Qual foi o padrão que aconteceu durante esse tempo? Como nós ajudamos empreendedores? Como nós ajudamos a empresa a crescer? E como nós podemos fazer com que outras empresas também cheguem nesse resultado, encurtando assim, às vezes, alguns problemas, algumas dores. Então, eu imagino a RD nesse momento como, de fato, um grande guarda-chuva, onde a gente pode tem os atendimentos que nós fazemos como agência, que a gente vai continuar fazendo, tem os processos de consultoria, mentoria e ajuda com novos para empresários, para chegarem nesse objetivo, e outros processos a mais. Mas a gente imagina a RD nesse caminho de ascensão e de crescimento. Agora eu quero saber de você. O que você imagina? Eu acho que isso é bacana. Eu lembro de um tempo que, acho que foi antes ou durante a pandemia, que a gente chegou no conflito onde a gente falou assim: velho, pra onde a gente vai? E na época a gente não tinha essa clareza, né? E eu lembro que eu olhei pra você e falei assim: velho, eu sei de uma coisa, independente de pra onde a gente for, a nossa equipe é o que vai fazer com que a gente chegue lá. Então a RD ela não muda. O que muda é o caminho que a gente vai seguir. E isso tem acontecido diariamente. A gente, inclusive esses dias eu abri uma caixinha de perguntas e Emerson, um parceiro nosso, comentou assim: uma coisa que eu tenho certeza é que vocês estão de mãos dadas com a mudança. E isso de fato é uma coisa que faz parte da nossa identidade, né? Tudo que acontece de novo no mercado, a gente sempre está atento, a gente sempre está buscando se espelhar e olhar para aquilo com bons olhos, porque o que é o novo, hoje é novo para mim, mas amanhã pode ser novo para outras pessoas. E o que a gente aprendeu é que quanto antes a gente está ligado ao novo, nós viramos o novo. Então a RD ela vem mudando a sua identidade de acordo com o que o mercado vem pedindo e vem se transformando. E daqui a 6 anos, o que eu imagino para a RD, a gente com 10 anos, conseguindo ajudar cada vez mais empresas a trazerem desenvolvimento
e crescimento para seus negócios. Se a gente consegue hoje crescer, se desenvolver e fazer com que os nossos clientes também cresçam e se desenvolvam, à medida que o tempo passe, nosso foco é investir tempo e conhecimento para aumentar o número de pessoas e empresas que nós ajudamos. Até porque foi assim que a gente começou. Eu acho que o nosso foco hoje é ajudar empresas e empreendedores a terem clareza sobre o seu negócio e o caminho que eles devem e têm para percorrer. Boa. Bom. Estamos alinhados. E a ideia é muito disso, sabe? A gente não tinha conversado sobre isso, sobre essa pergunta nem nada. Mas a ideia é muito disso, sobre esse alinhamento. E não é alinhamento entre eu e Rafa, é alinhamento de equipe. Se você perguntar para qualquer pessoa da equipe, qualquer uma dessas coisas, vai estar sempre muito bem alinhado. Então isso é RD. RD é um organismo vivo que acontece, onde todo mundo faz parte e faz com que isso aconteça. Isso é de fato inclusive RD. Os nossos clientes, né? Porque uma coisa que a gente aprendeu também no decorrer do tempo é que para o crescimento tanto da empresa RD quanto dos nossos clientes, vai precisar da mentalidade da empresa e do cliente que está entrando aqui. Então, hoje nós entrevistamos nossos clientes e entendemos qual cliente é para RD e qual cliente não é para RD. E não há problema nisso. É porque a gente entende que para a gente conseguir empregar o nosso trabalho da melhor forma, precisa existir um perfil de cliente ali. E quando o cliente não está... Quando o lead, né, o cliente que chega, não está alinhado com esse perfil, infelizmente não dá para a gente executar um trabalho bom, porque a gente sabe que o resultado para frente não vai ser o esperado. E é bom que durante essa conversa não é escolhendo o cliente, não. Como você falou. É de fato se alinhando expectativas, porque quando você encontra, você está vendo um cliente, está numa entrevista, numa conversa com ele, que você fala, poxa, esse cara está com muita vontade, essa empresa ela está querendo muito crescer. Pô, vamos junto, vamos fazer isso aqui de fato acontecer. E às vezes também acontece ao contrário, né? Só por isso é esse alinhamento, vamos assim dizer. E bora lá. RD Brasil. Eu acho bacana a gente falar sobre isso, né? A gente já passou por alguns perrengues, algumas coisas. O que é que mais te marcou durante esses 4 anos? Cita aí 2 ou 3 ocasiões que te marcaram. Cara, acho que a primeira delas foi o que eu citei na estante, uma ação que nós fizemos. Uma ação para um cliente que no dia nós chegamos, foi muito esforço aquilo ali para fazer acontecer. E foi um conjunto. Como assim? Era uma ação de São João. Aqui no Nordeste é muito forte esse momento para o varejo, para a cultura em si. E nós tivemos 4 sábados de ação. No primeiro final de semana, ninguém fazia nada, no comércio em geral. Então era uma ação itinerante, que rodava o centro da cidade, já com trio sanfoneiro, com pessoas dançando, enfim, trazendo esse clima para o comércio. Então na primeira semana nós não víamos nada acontecendo, as pessoas tinham aquela surpresa e tal, beleza. Na segunda semana, já tinham algumas empresas começando a se movimentar, já tinha botado som nas lojas, já tinha algumas coisas acontecendo. Na terceira semana, já tinha gente fazendo ação, já tinha carro de som, já tinha coisa... O comércio já estava mais agitado. Pô, aquilo ali, para mim, foi um momento muito marcante de você estar antecipando e estar marcando o comércio local e fazendo aquilo ali acontecer. Então... Isso foi muito importante para mim, quando você se movimenta, as coisas acontecem. E não é acontecer simplesmente pra gente, acontecia no todo aquilo ali. Para mim foi um momento marcante de você fazer o comércio acontecer, aquecer, porque virou notícia. Porque quem estava no primeiro momento comentou com isso em casa ou com um amigo, na outra semana já foi para ver de novo, porque sabia que iria acontecer. E aquilo ali para mim foi um dos momentos bem bacanas e marcantes assim, de RD. Segundo momento, acho que a criação do zero de empresas. Como assim? Boa. Nós já tivemos clientes que eles chegaram pra gente e falaram assim, rapaz, eu quero montar um negócio. Tá, mas que negócio? Não, eu não sei, eu quero montar. Tal coisa, vou montar uma loja de roupa. Como assim, velho? Tenho vontade. Tá bom, beleza, você tem vontade? Senta aqui, vamos conversar. E aí a gente cria todo esse plano estratégico de como tem que fazer, o que tem que fazer, como tem que ser uma loja, como é que tem que ser rede social, como é que tem que ser marca. Planejar tudo isso, executar tudo isso e começar.
de uma ideia, simplesmente de uma ideia, para você ver essa loja aberta, você ver venda acontecendo, você ver na rua a gente usando peças daquela loja. Naquele momento eu lembro que foi até uma marca própria, então você via a gente na rua andando e com peças da marca. Pô, aquilo ali foi muito bacana e interessante, que é sair do zero e fazer de fato acontecer. Isso é capacidade de realização. Então, quando você tem uma ideia, você coloca energia em cima daquilo, você faz a coisa acontecer de fato. E isso é bom, é marcante pra gente e pra o dono daquela empresa também. Pô, ele tirou do zero e começou um negócio, aquilo ali mudou a vida dele, começou outras coisas. Então, isso é super importante. E a mais marcante pra mim de todas é time. É time. É ter essa galera toda junto com a gente. E isso é um momento marcante. E o momento que a gente vive hoje, pra mim, é marcante de você ver um time grande, relativamente grande, que a gente tem dentro hoje da RD. Todo mundo com o mesmo propósito, mas são vidas diferentes. São famílias diferentes, são pensamentos e situações diferentes, cada um deles no mesmo propósito, e você podendo ajudar cada um. Às vezes você chega aqui, alguém tá com... Pô, não tá bem hoje, vamos conversar, ou algo do tipo, e você poder influenciar positivamente na vida dessas pessoas. Para mim, acho que são os 3 pontos mais marcantes, essas realizações de RD. Tanto para o cliente, para a sociedade, para o cliente de criação mesmo de um negócio, e de pessoas. Cultura, de fato, né? Time. Isso para mim é fundamental. E para você? Quais são essas 3 coisas Velho, que te marcaram? Assim, eu tenho algumas coisas. Uma, a que você citou aí, a sua segunda, para mim é a primeira, que foi quando a gente conseguiu colocar pela primeira vez o nosso trabalho em todas as proporções na rua, que foi quando a gente desenvolveu uma marca desde o name, logomarca, conceito de marca, manifesto, toda a estruturação daquilo ali, até a comunicação no ponto físico, a comunicação do digital, filme para marca, e a gente desenvolveu uma identidade e uma marca posicionada. Isso para mim, eu acho que ali foi quando a gente respirou RD, de fato, porque a gente conseguiu ver em todos os locais e em todo o contexto o nosso trabalho sendo bem empregado e dando resultado. Esse momento para mim é muito importante. Outra coisa que para mim é importante agora. A gente está com 4 anos de RD e eu olho e penso assim, pô, que massa, é o começo. Surgiu um novo começo. Isso tem me deixado, velho, tão empolgado e tão feliz. Por que eu vou citar isso? No ano passado, a gente chegou, teve uma época que olhou eu um pro outro, eu olhei pra dele e falei assim, pô, velho, pra onde a gente vai? E David não sabia responder, eu também na época não sabia responder. Isso no primeiro semestre do ano passado, a gente estava acomodado com o que a gente estava fazendo e a gente estava virando refém do processo. E ali deu um estalo. Opa, precisamos voltar a nos movimentar, voltar a crescer, voltar a caminhar. E de lá para cá, eu voltei a ter entusiasmo de trabalhar e vender RD. Eu acho que a gente estava indo num caminho que, pô, tá confortável aqui. E eu não gosto de estar confortável. Eu gosto do desafio. E ali a gente se desafiou novamente a colocar a RD em outro patamar de empresa. E de lá para cá, hoje com 4 anos, eu olho para o nosso momento atual e falo, pô, é um novo começo. Porque para o que a gente almeja, para o que a gente vem construindo e para o que a gente vem pensando e conversando, hoje a gente está começando uma empresa que daqui a 6 anos, que quando a gente estiver fazendo 10 anos, vai ter uma outra estrutura, um outro porte, outro patamar de ajuda para pessoas e empresas, como eu falei aqui antes, e isso me deixa muito feliz. Eu acho que a ideia de entender que por mais que a gente hoje esteja bem lá relacionado a quando a gente começou, a gente ainda está no começo para tudo que a gente quer. Então isso me deixa muito entusiasmado, me traz garra para acordar todos os dias e vir para cá buscar o objetivo que a gente tem lá na frente. E o terceiro ponto para mim é liderança, velho. Eu tenho me descoberto e redescoberto em relação a pessoas e como eu amo trabalhar, encantar pessoas e ser encantado por pessoas e como isso tem sido um aprendizado também, né?
porque cada um, como você falou, tem algo para ensinar a gente chega aqui diariamente e aprende um pouco com cada um, às vezes na solução que a gente dá para o outro é uma solução para a gente também, e faz a gente olhar com outros olhos. Então, esses 3 pontos hoje, olhando para a história da RD e eu olho para o futuro, que hoje eu acho que para mim está muito mais perto olhar para o futuro que olhar para o passado, são as coisas que me realizam e me deixam mais seguro e feliz. Pô, muito bom, muito bom. Teve um negócio que você falou aí que eu fiquei pensando aqui também sobre esse motivo de levantar da cama todo dia animado e você enfrentar o desafio. Pô, essa vontade, o que parece o dia 1. Pô, pra mim é muito isso também. Eu tenho muito nítido na cabeça tudo que está acontecendo e pra onde estamos indo. E parece que tá ali, sabe? Então, isso é uma coisa que acorda todos os dias. Isso animado. É uma coisa que até ontem, sábado, a gente estava conversando. E aí você falou, pô, é porque se eu deixar você já tá lá. É porque aspirar é uma coisa que me motiva. Então eu preciso dormir e acordar todos os dias pensando para onde eu tô indo, deixando bem claro na minha mente o que é que me leva e o que eu preciso fazer para alcançar aquilo ali. Então isso me traz vida. Então falar sobre isso às vezes me deixa tão entusiasmado que eu entro naquele flow e eu começo a me enxergar lá. A ideia da visualização, né, me ajuda muito a saber que quando eu acordar amanhã eu sei para onde eu tenho que correr. Isso é uma coisa que eu carrego muito. Pô, isso é bom porque isso faz parte da RD. Quando o Rafa fala dessa conversa, é muito por causa disso. A gente conversando sobre planos e Rafa lá na frente eu falei, e eu aqui pensando, pô, como é que vai realizar isso aqui, como é que eu vou fazer no dia a dia. Aí eu, pera aí, pô, volta aqui, que isso aqui eu não consegui ainda realizar, não. E isso tá muito dentro da RD, que é, precisamos fazer, velho. Exato. Como é que vai fazer? Precisamos fazer. Eu lembro do podcast, né? Nosso plano era em janeiro a gente startar a 2ª temporada. Só que todo mundo sabe, empresa é empresa. Existem outros processos e o que não é prioridade não vai acontecer. A gente chegou, foi empurrando, só falava do podcast e não realizava. Até o dia que eu cheguei, sentei assim, vai, beleza, e aí o podcast? Ah, mas precisa disso, precisa daquilo. Eu falei, beleza, e aí? Onde é que precisa? O que é que precisa? Onde compra? Como compra? E aí a gente sentou e fez. Aí, precisa reformar a sala. Reforma a sala. Precisa comprar equipamento. Compra equipamento. Precisa de uma máquina específica. Compra essa máquina específica. Precisa ajustar na nossa agenda o horário do podcast, o horário de corte, o horário de edição do podcast. Ajusta na agenda. E hoje a gente está aqui. Mas isso é uma coisa muito, muito importante porque a gente vive hoje, de fato, na aspiração do futuro e a realização do presente. Tudo que a gente aspira lá na frente, a gente precisa estar realizando hoje para alcançar daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. E isso é uma coisa que a gente tem aprendido também. E isso é importante porque se você não tiver isso, os passos que você for dando talvez não te leve para onde você gostaria. Exatamente, então, objetivo de curto, médio e longo prazo. Exato. Perfeito. Acho que é isso aí. Show. É isso. Curti, eu acho que a gente começou falando da RD e a gente não para de falar da RD. Eu acho que hoje a RD faz parte tenho certeza. A RD faz parte da nossa vida. Inclusive a Andresa, né? Ela olha pra mim às vezes e fala assim, rapaz, eu chego às vezes e falo, pô, velho, preciso se parecer. Tenho falado muito de trabalho, tenho trabalhado muito até nos momentos de lazer. Ela fala assim, você fala, como você já falou 1000 vezes, mas vai chegar na próxima vez e vai ser igual. Porque, querendo ou não, isso tá presente na gente, né? E eu acho um ponto positivo, querendo ou não, porque assim, quem olha pra gente hoje consegue enxergar a RD, e quem olha pra RD hoje consegue enxergar todo mundo que tá aqui. Então, isso tem me deixado realizado. O trabalho que a gente vem fazendo, vem construindo, tem resultado em bons frutos. E, graças a Deus, estamos aqui hoje para poder colhê-los, né? Amém. E muito mais vem. Virar. Valeu, galera. Valeu. Próximos episódios, deixem sugestões. Tem caixinha. Vamos deixar uma caixinha por semana no Instagram da RD para temas e pessoas para serem entrevistadas aqui. Convidados para falar um pouco sobre a vida, falar sobre os negócios, lifestyle, o que é que praticam nas suas atividades profissionais e também nos seus meios pessoais. Então, acompanhem a gente e também deixem dicas lá de quem vocês querem ver aqui, que, à medida do possível, de acordo com o nosso cronograma, vamos estar trazendo para vocês. Viu? Valeu, galera. Tchau.